meu prezado irmão, minha prezada irmã, graça e paz eterna de Cristo. Mais uma vez estamos neste momento para examinarmos a palavra de Deus. É muito importante quando eu dispensamos até mesmo oportunidades que seria muito útil para a nossa vida particular. Quem sabe dar uma volta ali, quem sabe fazer um passeio aqui ou ali, fazer. Hoje nós estamos então como dizer assim, aproveitando esta oportunidade para crescermos em graça juntos e assim podemos cada dia, cada momento que nós pudermos, acrescentar mais essa pérola da graça na nossa vida. Isso é muito importante e impactantemente na nossa vida espiritual. Portanto, não se esqueça aí de deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste momento, faça seus comentários, porque é muito importante por quê? Porque o YouTube, na verdade, ele entende quando as pessoas estão dando like, quando as pessoas fazem comentário, quando as pessoas estão se inscrevendo, ele entende que esse conteúdo é relevante e assim ele entrega mais e mais para outras pessoas, assim como você, assim como eu também, que tenho adquirido este entendimento, e assim agora estamos compartilhando o amor de Deus, cada um conosco, e assim vamos levando mais e mais a pessoas que precisam, assim como nós, deste amor de Deus. Você está pronto para uma verdade que pode virar o seu mundo teológico do avesso? Então vem comigo. E se Jesus já voltou e ninguém te contou? Bom, o tema desse vídeo já diz tudo, a verdade que ninguém tem coragem de te pregar ou de te contar. Jesus já voltou, isso, é exatamente isso que nós vamos então agora averiguar dentro da palavra de Deus, nós vamos examinar, e a palavra de Deus ela tem muito o que dizer isso para nós, porque na verdade nós andamos pela verdade. Por quê? Que nós temos o Espírito da verdade em nós, isso, o Espírito da verdade. O Senhor Jesus Cristo diz assim, aquele Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer porque não vê nem conhece. Exatamente, você conhece porque ele habita em você. Isso porque agora também nós estamos aqui para buscar e ser guiados pelo Espírito da verdade que em nós habita. Exatamente isso, ó. É o que o próprio apóstolo Paulo, ele descreveu algo muito importante, que descreve exatamente o que nós estamos examinando a palavra aqui a respeito no momento, né, do Espírito da verdade que nós habita. Ele diz que nós somos casa espiritual, sim. Lá 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, essas grandes verdades, ela é um desafio para muitos religiosos que não conhecem essa maravilhosa graça de Deus que está em nossa vida. Por isso é que eles andam como diz assim, manifestando algo que ainda os apóstolos não afirmaram de algo a respeito da vinda de Cristo para questões de milênios e milênios à frente. Não, nós vamos adentrar a palavra de Deus, vamos saber toda a verdade acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo e você terá mais se enriquecendo, mais crescendo na graça nesse entendimento. Vamos lá. E se a tão esperada vinda de Cristo não é um evento que vai acontecer, mas um acontecimento que já passou, e você está vivendo o que os profetas sonharam ver e não viram? Porque na verdade em si, esses eventos, ou seja, eu sei, essa questão, até mesmo para o mundo religioso, ela soa como uma heresia. Para quem foi alimentado por anos com doutrinas baseadas no medo. Essa é a realidade. A pregação hoje em dia, quando se tratando da volta de Jesus Cristo, ela é anunciada como um terror na mente das pessoas. Como que causa um terror na mente das pessoas. Não sei se você tem observado isso, mas quando se trata de vida de Jesus, arrebatamento, essas coisas realmente, muitos líderes aproveitam para deixar as mentes das pessoas mais cauterizadas ainda.
Porque por isso é que ele está, como ele diz assim, agora enredado por uma situação que eles mesmos não têm nem convicção daquilo que estão falando. Porque a palavra de Deus não aprova isso. Vamos ver isso dentro da própria palavra. Você já parou para pensar? Porque Jesus disse que viria ainda naquela geração? Você já leu essa passagem? Hoje eu quero te mostrar, e nós possamos examinar a Bíblia, lendo cada versículo passo a passo. E para nós que somos da verdade, nós vamos em busca da verdade. A verdade está na palavra de Deus. Portanto, ao abrir sua Bíblia, abra o seu coração. Porque os apóstolos afirmaram que o tempo já estava perto e não distante, há 2000 anos. Neste vídeo, eu vou te mostrar com provas bíblicas, históricas e espirituais que a segunda vinda de Cristo já foi cumprida. E a igreja está sendo enganada por uma ilusão que aprisiona e lucra com medo. Prepare-se. O que você vai ouvir aqui pode tirar o véu da religião que cobre seus olhos há anos desta grande verdade que será ditas aqui. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está pronto para sair da sombra e da ilusão religiosa e viver a realidade da nova aliança em Cristo Jesus. Pergunta. Vamos às perguntas dos discípulos. Uma das perguntas deles, em Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3. Os discípulos perguntaram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação de séculos? Portanto, Jesus havia acabado de anunciar a destruição do templo, dizendo: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha só, a pergunta deles, portanto, está diretamente ligada à destruição do templo em Jerusalém. Um evento histórico ocorrido no ano 70 depois de Cristo. Portanto, nós vamos decorrer dentro desse estudo em 4 tópicos muito importantes, que são os falsos cristos e falsos profetas. A perseguição, o primeiro tópico, falsos cristos e falsos profetas. Segundo tópico, a perseguição aos discípulos. Terceiro tópico, a grande tribulação, muito importante, isso aí. Quarto tópico, a vinda de Jesus Cristo nas nuvens. Fique comigo até o final, nós vamos examinar todos esses tópicos muito importantes e você vai crescer cada dia em graça e ter uma mente libertada, uma mente iluminada pela obra e graça do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos iniciar com esta passagem muito riquíssima para esse entendimento do que estamos estudando. Ou seja, era um sinal para os últimos dias da antiga aliança. Nós não podemos dizer que era para esses dias que nós estamos vivendo, não. Era para os últimos dias da antiga aliança. Olha o que diz o apóstolo Paulo àqueles irmãos que estavam vivendo naquela geração. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que são os últimos tempos aqui? Portanto, o que são os últimos tempos? Segundo a escatologia consumada, os últimos tempos são os últimos dias da antiga aliança.
que iam se encerrar com a destruição do templo em 70 DC, ou seja, 70 depois de Cristo. Essa expressão é usada em todo o Novo Testamento para se referir ao período final daquela geração, não aos nossos dias. Veja, abra a tua Bíblia aí em Hebreus capítulo 1 e versículo 2 e veja o que está escrito. Vamos ler então. Nestes últimos dias falou pelo Filho, ou seja, vamos ficar só com essa primeira parte. Nestes últimos dias. Estes últimos dias não é uns dias que se transformam em milênios, 2 milênios, 3 milênios, pois sabemos que está em milênios e milênios que isso tudo aconteceu. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Chegaram os fins dos séculos. Os fins dos séculos são os fins da religiosidade, da vida judaica que eles estavam vivendo, debaixo da lei. Chegaram aos fins. Não é que, na verdade, ia chegar a 2000 anos. Não. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, nos diz: manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, os últimos tempos não eram os últimos daqui a 2, 3, 4 mil anos, ou por tempo indeterminado, que é o que prega a religião, na verdade, em si. Tempos indeterminados. Não. Portanto, Paulo está falando profeticamente de eventos que ocorreriam na sua própria geração, não milhares de anos depois. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, adentramos mais a respeito deste assunto. Isto é pérola da graça. Isso, na verdade, nos faz bem, porque vamos crescer cada dia, cada momento, cada minuto na graça de Deus. Estamos crescendo e agora nos fortalecendo mais do conhecimento dessas grandes verdades. Paulo afirma que o Espírito Santo já havia revelado que muitos iriam apostatar da fé. Como? Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essas doutrinas seriam ensinadas por homens que negavam a verdade da nova aliança, misturando o evangelho com práticas ascéticas, tradições judaicas e mandamentos humanos. Logo em seguida, no versículo 2 e 3, do qual nós já lemos, que foi aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, onde nós lemos, muito importante. Vamos ler isso mais uma vez, para que possamos refletir mais um pouco sobre este assunto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha o que diz o versículo 4. Versículo 3. Proibindo usar de ações de graça. Não era esse? Só o versículo 1 mesmo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, esses tempos é na verdade o tempo em que eles estão vivendo, dentro daquela mesma geração. Continuando o versículo. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos então prosseguir dentro deste entendimento da palavra de Deus, muito importante para nossa meditação, para nosso enriquecimento, para nossa edificação espiritual. Perceba, são homens religiosos, aparentemente piedosos, mas que estavam se afastando da fé, introduzindo ensinos falsos, enganando a muitos. Isso é o que João vai identificar como o espírito do anticristo. Exatamente. É o que diz 1 João capítulo 2, versículo 18 a 21. Vamos ler? Filhinhos, já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo,
Também, agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha só, esse versículo é absolutamente devastador para a escatologia futurista, para aqueles que pregam uma futura vinda de Jesus Cristo, uma futura situação de falsos profetas no meio do povo. Porque a palavra diz que ele já estava no fim dos tempos. Ou seja, João não diz que virá um anticristo no fim do mundo. Não. Mas que muitos anticristos já haviam se manifestado naquela geração. Ele afirma, e já há a última hora. É isso que nós lemos mesmo? Sim. Vamos ler de novo? Isso é muito importante. Filhinhos, já a última hora, ou seja, já a última hora. Não é 2 milênios, é dentro daquela geração. E com ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora, ou seja, era o espírito do erro que estava atuando sobre conduta dos homens para falar algo contra Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou que todas aquelas coisas aconteceriam dentro daquela geração. Vamos ver isso? Vamos sim. Em Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3, nós vamos ver isso. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. É o tema deste assunto na Bíblia, no capítulo 24, versículo 1 a 3. Que nos diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Continuando, versículo 3, diz o seguinte, e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então vejamos qual foi a resposta de Jesus Cristo. Que é o versículo 4 e vamos ler o 5 também. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão muitos. E eu virei de guerras e de rumores de guerras, olhai que não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, vamos ler o versículo agora 24, para que assim possamos concretizar o que estamos falando. 24, diz o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Agora eu te pergunto, antes de eu ler a segunda passagem, que é o versículo 34, quando sucederiam aquelas coisas? Qual era o tempo? Qual era a geração? Era 2025? Era 2025 ao qual eu estou gravando esse vídeo? Ou quem sabe você está no ano de 2026 e eu ainda te pergunto, continuando, é no ano de 2026? Não. O Senhor Jesus Cristo vai te contar agora mesmo, através de suas próprias palavras. Vamos ler o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu reforço a pergunta, Jesus mentiu? Jesus Cristo deixou de falar a verdade neste momento? E os falsos profetas realmente haveriam de estar acontecendo, era neste ano de 2025? É assim como os religiosos ensinam, que os falsos profetas vão chegar ainda neste século? Que o anticristo ainda vai aparecer? É isso? Quem está falando da verdade?
Então vamos prosseguir com o nosso belíssimo assunto, maravilhoso, nesta grandiosidade, não, às vezes até a palavra dá para... isso aí. Essa grandiosa, né? Essa grande maravilha que nós estamos agora diante dela, que estamos gozando, estamos desfrutando deste amor de Cristo, estamos desfrutando deste reino que estamos vivendo a cada momento. Então vejamos que este versículo é absolutamente devastador para a escatologia futurista. É ou não é? É sim. João não diz que virá um anticristo no fim do mundo, mas que muitos anticristos já haviam se manifestado naquela geração. E ele afirma, é já a última hora. Isso demonstra que ele entendia claramente que vivia nos últimos momentos da antiga aliança. Exatamente isso, meu precioso irmão e minha preciosa irmã. Além disso, ele define quem são os anticristos. Ou seja, eles falaram que saíram deles, ou seja, eles saíram de nós, falando na expressão, no presente que eles estavam vivendo. Saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, Paulo não está afirmando que os anticristos iam sair há 2000 anos daquela época que eles estavam falando essas coisas. Só para você ver que a vinda de Cristo era para aquela época. Nós estamos tratando da vinda de Cristo. Estamos tratando daqueles tópicos que nós estamos se referindo. Sobre os falsos profetas, sobre a grande tribulação, entendeu? Sobre... deixa eu ver aqui, só mais onde foi que nós vimos os tópicos que nós estamos estudando. Sobre os falsos profetas, os falsos cristos, a perseguição dos discípulos, a grande tribulação e a vinda de Cristo nas nuvens. Pois é. Então vejamos que João confirma que o Espírito do Anticristo não é uma entidade futura, mas um sistema de ensino, uma disposição interior e rebelde contra a verdade de que Jesus Cristo é Deus manifestado em carne, de 1 João 4:2. Então vejamos que o Espírito do Anticristo, João afirma claramente que, dizendo nas seguintes palavras, eis que já agora está no mundo. Nós não podemos tirar as palavras de João e jogar por terra. Como João pode afirmar que ele já estava no mundo? E agora nós, no ano de 2025, colocamos as palavras de João por terra e dizer, não, é para este século, é para séculos futuros. Não, o anticristo, agora que está aparecendo no mundo. Isso é invalidar a palavra de Deus. Você concorda comigo que isto é invalidar a palavra de Deus? Com a tradição do mundo religioso de nossa época? Quando Jesus Cristo afirma uma coisa, o mundo religioso de hoje diz outra. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que sua vinda, naquela época, a grande tribulação, ali em Mateus capítulo 24, versículo 34, versículo 29 a 34, sobre a grande tribulação, diz que não passaria daquela geração. Mas o mundo religioso de hoje diz, não, a grande tribulação ainda há de vir ainda. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está falando a verdade? É o mundo religioso ou foi Jesus Cristo, das quais tem anunciado que todas aquelas coisas não passaria aquela geração? Portanto, meu prezado irmão, eu fico com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos que o espírito do anticristo é tudo aquilo que nega a divindade de Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então vejamos que negar o Senhor Jesus Cristo é negar sua divindade, porque o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, foi quem se manifestou na verdade. No homem Jesus Cristo, era Deus manifestado.
Portanto, negar a divindade de Jesus Cristo é negar o próprio Deus. Isso é espírito do anticristo. O espírito do anticristo é aquele que rejeita a manifestação de Deus em carne. Exatamente isso. O espírito do anticristo é que promove outra doutrina que não é a da nova aliança. Exatamente isso. É o que diz 2 João capítulo 1 e o versículo 9. Diz o seguinte: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Ou seja, a manifestação de Deus. Mas uma coisa importante, na verdade em si, é o que o apóstolo Paulo falou. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, deixa eu ver se é o versículo 7, que diz, do versículo 8, não, vamos ler aqui no versículo 8, não, capítulo 1, na verdade em si. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, onde é que é Gálatas, 1 Coríntios, só aumenta aqui rapidinho, mas ainda que diz o seguinte: ainda que nós mesmo pregamos outro evangelho. Olha, veja bem onde é que está escrito isso aqui. Em Gálatas capítulo 1 versículo 8, exatamente isso. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Versículo 11, do capítulo 11, versículo 4, olha o que diz: porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, de boamente sofrereis. Essas palavras são fortes. Essas palavras do apóstolo Paulo. Diz que se alguém pregar outro Evangelho, e aí eu te pergunto, quando nós afirmamos, quando nós pronunciamos que Jesus Cristo ainda vai voltar, nós não estamos pregando outro evangelho? Por quê? Você sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, em suas palavras, ali em Mateus, capítulo 24, e o versículo 34 diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E quais foram as palavras que ele falou que não poderia passar daquela geração? Pois exatamente aquelas perguntas respondidas pelo Senhor Jesus Cristo aos discípulos. Vamos ler só ela rapidinho aqui. Mateus capítulo 24, versículo 3. Olha o que diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, qual seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus responde aqui, no versículo 34 do mesmo capítulo, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O apóstolo Paulo disse algo muito pesado, muito sério, que confronta o mundo religioso da nossa época. Ele disse assim: se alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Então, se Jesus Cristo não mentiu, se Jesus Cristo não faltou com a verdade, ali em Mateus capítulo 24, versículo 34, então o que o mundo religioso prega hoje é um outro Jesus. É um outro Jesus fantasioso, porque até mesmo não existe. Não existe outro Deus. A verdade é isso.
E exatamente o que nós estamos vendo. O mundo religioso, ele está debaixo de heresias, de tradições religiosas, ou seja, interferências carnais no Evangelho da graça de Deus. Uma rejeição também da revelação da unicidade de Deus, da maravilhosa graça de Deus na vida dos cristãos. Vejamos, os falsos mestres que diziam Jesus não é o Cristo, ou o Cristo não veio em carne, eram chamados de anticristos. Exatamente isso. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o anticristo senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Então vejamos, meu prezado irmão e minha prezada irmã, que todas essas coisas, elas precediam a volta do Senhor Jesus Cristo em juízo para Israel. Exatamente isso. Essas coisas precediam os falsos profetas. E agora sim, nós vamos falar do segundo tópico, que é a perseguição aos discípulos. A perseguição aos discípulos foram exatamente um evento que ocorreu com precedente à volta de Cristo. E isso ocorreu dentro daquela geração, como nós lemos em Mateus capítulo 24, versículo 34. Portanto, vamos então a essa questão aqui da perseguição dos discípulos, um dos adventos, algo que ocorreu, que era na verdade um evento que ocorreu antes da vinda do Senhor Jesus Cristo em juízo para Israel. Mateus capítulo 10, versículo 16 a 23, diz o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E até pelos pais e irmãos, parentes e amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós. Não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, 16 a 23. Na verdade, muitos estão argumentando e acolhendo essa mesma passagem para aplicar no mundo religioso que vivemos hoje, dizendo que Jesus Cristo está falando com algum de nós. Não! Jesus Cristo está falando com os discípulos, que na verdade eles seriam perseguidos, até mesmo que os próprios discípulos não acabariam de percorrer a cidade de Israel até que viesse o Filho do Homem. Exatamente isso. Você crê nisso, meu prezado irmão e minha prezada irmã? Você crê nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo a esse respeito, do que ele falou? Sim, ele está falando com os discípulos. Não era com o João, o seu Joaquim, sei lá, o Mundim, os personagens do século futuro, 2000 anos depois, no ano de 2025. Não. Não era com o pastor fulano, não era com o profeta fulano, não. Era com os discípulos. Era com os discípulos. Por isso que ele acabou dizendo o seguinte, no mesmo versículo. Mateus 10, capítulo 16, 23. Não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Eu te pergunto uma coisa. Você tem notícia se algum dos profetas ou algum dos discípulos ainda está percorrendo a cidade de Jerusalém? Me fale isso com toda sinceridade. 5 segundos para que você pense um pouco. Se você já ouviu falar, se ainda alguns dos discípulos estão vivos percorrendo a cidade de Israel. Deu para pensar, né? Deu para refletir? Eu creio e concordo com você. Você não viu em nenhuma história de 2000 anos para cá que alguns dos discípulos estão vivos. E o que é que Jesus falou?
não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então eles, obviamente, terminaram de percorrer a cidade de Israel porque não tem nenhum vivo. E antes que eles terminassem de percorrer a cidade, o Filho do Homem viria. Opa! E aí? Abriu o entendimento para isso? Deus abriu o teu entendimento para isso? Ou você tem mentes iluminadas agora, daqui para frente? Viu, minha prezada irmã? Meu prezado irmão? Jesus, ao enviar os discípulos em missão, não lhes promete facilidades. Pelo contrário, prediz exatamente o tipo de perseguição que sofreria a igreja nascente. Sinagogas, tribunais, prisões e até rejeição familiar. O ápice da profecia é: eles não terminariam de percorrer a cidade de Israel até que ele viesse. Jesus Cristo viesse, Jesus Cristo voltasse naquele dia de juízo para o povo de Israel. A sua vinda em juízo sobre aquela geração. De Mateus capítulo 24, versículo 34. Não esqueça esse tão maravilhoso versículo que abre a mente de qualquer um que tem seriedade, uma verdadeira sinceridade com o que Jesus Cristo falava e com o que Jesus Cristo tem falado acerca da sua vinda. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, o cumprimento histórico, tudo isso se cumpriu nos anos 70 depois de Cristo. Período em que os discípulos foram presos, açoitados, expulsos das sinagogas e até mesmo alguns até martirizados, como Estevão, Tiago, Paulo, Pedro. Portanto, meus prezados irmãos, o mundo odiar os discípulos. Não é de menor teor que nós possamos dizer as mesmas palavras, que o Evangelho da Graça de Deus, por ser uma grande verdade, ela é odiada, ela não é recebida pelo mundo religioso. Portanto, a primeira onda de perseguição aos discípulos culminaram ali em Atos do capítulo 4 ao capítulo 8. Como por exemplo, em Atos capítulo 3, Pedro e João são presos por pregarem no templo. O que nos diz a palavra? E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já eram tarde. Isso não aconteceu nesse ano de 2025. Mas Jesus Cristo disse que acontecera com eles. Mas não foi no ano de 2025, não foi dentro daquela mesma geração. Lembre-se, mais uma vez, das palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 34. Que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. Que era a perseguição dos discípulos, que eram só os profetas, e agora nós estamos vendo claramente os discípulos sendo açoitados. Os apóstolos também, aqui em Atos capítulo 18, versículo do capítulo 5, isso, do versículo 18 ao 40. Vamos ler alguns versículos dessa passagem. Diz o seguinte: Atos capítulo 5, versículo 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os a porta para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as coisas desta vida. E ouvindo eles isto, entraram na manhã cedo no templo e ensinavam. Chegaram, porém, os sumos sacerdotes e os que estavam com ele. Convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltaram-lhe, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Olha só, os discípulos já tinham sido açoitados e já tinham sido presos, cumprindo assim as profecias do Senhor Jesus Cristo, que aconteceriam com eles dentro daquela geração.
Isso aconteceu dentro daquela geração. Não foi nesse ano de 2025 que eu estou gravando esse vídeo. Pois eles estavam vivos. E nós não podemos comprovar em nenhuma situação que algum dos apóstolos estão vivos. Versículo 28. Dizendo, não vos demonstramos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então vejamos, meu prezado irmão, minha prezada irmã, as palavras do Senhor Jesus Cristo é que nem ele falou mesmo. As suas palavras são fiéis e verdadeiras. A Bíblia diz uma coisa muito importante. Diz o seguinte, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E se isto para você ainda é verdade, portanto, creia que o que está escrito na palavra sobre a vinda de Jesus Cristo, os sinais que antecederiam a sua volta, foram cumpridos naquela geração. Se você tiver dúvida, quiser acrescentar uma pergunta, tiver algo que acrescente, que queira tirar alguma dúvida, ou quem sabe fazer alguma colocação, deixe nos comentários. Tá bom? Vamos lá, continuando este assunto, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Temos um assunto muito importante, que é sobre a grande tribulação. O juízo histórico sobre Jerusalém, profetizado por Jesus Cristo. Vamos ver isto? Vamos sim. Isso é um verdadeiro assunto que antecederia a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 15 a 16, diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Ponto-chave. Jesus não está falando de um evento futuro global, mas de um evento geograficamente localizado, ou seja, a invasão de Jerusalém e profanação do templo, anunciando que os discípulos viessem à cidade cercada. Quando eles vissem a cidade cercada, era hora de fugir, pois viria a desolação toda de Jerusalém. Lucas capítulo 21, e versículo 20 a 22, diz o seguinte: é um paralelo, na verdade, direta a Mateus capítulo 24. Olha o que diz: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação, porque estes são dias de vingança, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Veja só, meu prezado irmão, não é quando virdes o Brasil cercado de exércitos, não. Não é quando virdes os Estados Unidos cercados de exércitos, não. Não é quando virdes Jerusalém, não é quando virdes o Rio de Janeiro, a cidade aqui do Brasil, cercada de exércitos, não. Não é quando virdes São Paulo, não. A palavra de Deus diz claramente, é quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saber que está próximo à sua desolação. Ou seja, a queda do templo, o que culmina, na verdade, com a queda do templo falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que aconteceria dentro daquela geração. Você crê nisso, meu prezado irmão? Você crê nisso, minha prezada irmã? Porque as palavras de Jesus Cristo, elas são fiéis e verdadeiras. Então vejamos, vamos fazer um resumo. Jesus anunciou que Jerusalém seria cercada, que a vingança seria certa. Tudo isso seria o cumprimento das profecias
de Daniel capítulo 9, capítulo 12, de Zacarias capítulo 14 e de Isaías capítulo 65 ao capítulo 66. Portanto, a origem imediata da grande tribulação foi a rejeição do Messias. Vamos ler isso? Vamos sim. Mateus capítulo 23, do versículo 37 ao 38. Olha o que nos diz. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que pedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Olha só. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo fala exatamente sobre Jerusalém. Aqui Jesus Cristo vos declara, veredicto final, era a cidade cuja era culpada pelo sangue dos profetas, agora rejeita o próprio Deus manifestado em carne. De João capítulo 1, versículo 11, e 1 Timóteo capítulo 3,16. João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o versículo 14, que diz que o verbo se manifestou em carne. E 1 Timóteo capítulo 3,16 diz que era Deus manifestado a carne, ou em carne, exatamente o que estava pregando ali no meio dos discípulos. Portanto, o Senhor Jesus Cristo disse que o templo seria destruído, o sacerdote seria anulado, o abandono da presença divina que já estava retirando-se dali, como em Ezequiel 10, trata-se disso. Então vejamos que Mateus capítulo 21, versículo 43 diz que o reino de Deus seria tirado deles e seria dada a uma nação que dê os seus frutos. Olha só, isso, meu prezado irmão e minha prezada irmã, isso na verdade foi o que Jesus Cristo falou, tratando-se da grande tribulação. Vamos ler ainda uma passagem que nos diz que Jerusalém seria, na verdade, cercada de exércitos. É muito importante isso para a nossa meditação, para que assim nós possamos entender cada dia melhor do que se trata realmente, do que se tratou, na verdade, a grande tribulação. Olha o que diz a passagem. Primeiramente, vamos ler em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Olha só o que falou o profeta Daniel. Olha o que diz o profeta Daniel, que diz. Vamos ler então. Vamos dizer, Lucas capítulo 21, versículo 20. Vamos direto ao assunto. Olha só, Jesus falando. E quando vi Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, retire-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Isso é impactante. Isso, na verdade, é estarrecedor, na verdade, em si. É preciso que nós tenhamos um amor muito forte à palavra de Deus para acreditar nela. Veja bem o que está escrito no versículo 23 do capítulo 21 de Lucas. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Olha só. Todas aquelas coisas seriam escritas, que foram escritas a respeito deste assunto. E nós sabemos que o que foi escrito é estarrecedor, que foi a grande tribulação que foi recaída sobre os filhos de Israel naquela época. E o versículo 23 no dia seguinte.
Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Quando está se tratando deste povo, meu prezado irmão e minha prezada irmã, não é o povo aqui do Brasil, não é o povo dos Estados Unidos, não é o povo de outra nação, era o povo de Jerusalém. Nós acabamos de ler isso. Portanto, Jesus Cristo está falando sobre Jerusalém. Olha o que diz então o versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém não é Brasil, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é outra Belém do Pará, nem assim por diante. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então vejamos, meu prezado irmão e minha prezada irmã, que Jesus Cristo falou, no versículo 34 do capítulo 24 de Mateus, não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. E olha o versículo 27 do capítulo 21 de Lucas. Versículo 27 do capítulo 21 de Lucas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Olha, é Jesus Cristo falando. Você crê nas palavras do Senhor Jesus Cristo? Faço novamente a pergunta. Você crê nas palavras do Senhor Jesus Cristo? Pois é, eu sei que você crê. Eu também creio, meu prezado irmão e minha prezada irmã. As palavras, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que suas palavras são fiéis e verdadeiras e digno de toda aceitação. Portanto, vejamos os fatos confirmados. Jerusalém seria cercada, não meses depois, não, mas naquela geração. A grande tribulação que seria das quais os judeus seriam cercados pelos exércitos romanos, o exército que cercaria Jerusalém foi dentro daquela geração. E não 2000 anos depois, não. Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, isso é uma grande verdade que o mundo religioso precisa saber. Assim como eu tenho aprendido, eu absorvido a palavra de Deus, e assim como eu creio que você é um amante da palavra de Deus. Isso nós temos essa certeza e convicção. Portanto, vamos então ver que essas coisas são importantes para a nossa vida espiritual. E agora chegamos ao ponto central deste estudo. E talvez a parte mais desconfortável para quem ainda vive preso ao sistema religioso. Durante anos ensinaram que a vinda de Jesus é um evento futuro, cercado de pânico, destruição e medo. Mas o que vimos até aqui, com base na própria Escritura, é que Jesus prometeu voltar naquela geração. Em Mateus capítulo 24, versículo 34. Também os apóstolos disseram que o tempo estava próximo. Em Romanos capítulo 13, versículo 11. Também em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Também a manifestação do Filho do Homem já ocorreu não visivelmente para o mundo físico, mas espiritualmente em juízo sobre Jerusalém, encerrando a antiga aliança e trazendo a consumação do reino, ao qual eu e você e nós, filhos de Deus, vivemos. Portanto, João não mentiu. Os apóstolos não estavam enganados. E você não precisa mais viver debaixo da ilusão escatológica pregada pelo medo. Agora, diante dessa revelação clara e irrefutável,
eu te pergunto, por que você insiste em esperar o que a Escritura já declara que já aconteceu? Você tem mais medo da verdade ou de descobrir que a religião encobriu o que você não sabia até agora? Até quando vai continuar confiando mais nas interpretações de homens do que na palavra do próprio Cristo? Se na vinda dele, de Jesus Cristo, se a vinda dele já se cumpriu, como você vai viver a partir de agora, sabendo que já está no reino? Chegou a hora de sair da ilusão. Chegou a hora de parar de esperar o que já foi consumado. Chegou a hora de viver a realidade, a nova aliança do reino presente e da liberdade dos filhos de Deus. Se essa verdade confrontou você e te fez pensar como nunca antes, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem ainda está preso na sombra e não conhece a realidade em Cristo. Nós se vemos no próximo vídeo, se for da vontade do Eterno, que já habita em nós. Que Deus continue nos abençoando e um grande abraço.